Olá, eu vou começar o primeiro vídeo do IGT falando sobre a história do sindicato, que, como eu falei nos stories, que confunde muito com a minha história. Por quê? Eu trabalhava na Shelter Jeans, depois como costureira, depois eu fui trabalhar numa empresa ali na rua Paracatu, esquina com a Capitão Limírio, que era do Ronaldo e da Dona Regina. Era uma camisaria e eu tinha dois meninos pequenos, inclusive eu coloquei ele para estudar no Lourenço de Andrade porque ficava próximo à fábrica que eu trabalhava. Aí a minha menina mais velha levava ele, deixava ele lá, ia para o Tiradentes, na volta ele saía da escola, ia lá para a fábrica e vinha comigo. E a gente sofria muito porque não tinha ônibus no horário que a gente saía. A gente saía da fábrica às 5 horas da tarde e o ônibus ia passar por volta de 5 e meia, 6 horas. Resultado, grande parte das costureiras vinham embora a pé. E eu comecei a fazer um abaixo-assinado no ônibus de manhã, quando a gente ia para o trabalho, para a gente conseguir um ônibus para as costureiras. E o meu patrão na época, hoje é meu amigo, né? Ele me chamou e falou para mim: Deide, que história é essa de abaixo-assinado para ônibus? O que tá acontecendo? Eu falei: acontece que a gente tem o Vale Transporte, mas a gente não tem o ônibus. Porque o ônibus passa bem mais tarde. E tem mais, gente. Naquela época eram dois ônibus, um que fazia Penha, outro que fazia Coimbra e dava volta na cidade inteira. Então, assim, eu moro na Penha, até hoje, no mesmo lugar. Era muito complicado. Aí ele falou: não, mexe com isso não, para com esse abaixo-assinado, eu vou com você lá na empresa e vou levar um outro empresário. Eu não vou citar nomes aqui, gente, por questão de ética. Não sei se eles iam gostar de ver eu falando o nome deles, né? Aí eu fui com ele na empresa e a empresa colocou um ônibus experimental pra gente e falou que esse ônibus ia ficar experimental por uma semana. Depois de uma semana, se não desse movimento, ele tiraria os ônibus. E o ônibus começou, ele ficava ali perto do CPN, onde era a antiga indústria da Talento. E dali ele saía, a avenida todinha, e aí fazia Penha, Coimbra, entendeu? E eu comecei a falar no ônibus, falar com as pessoas, e aí aquilo foi crescendo, crescendo, e nós ganhamos o ônibus das costureiras. E diante disso, começamos a falar de sindicato, né, gente? Porque a gente já tinha um tanto de outros problemas. Quando eu trabalhava na Shelter, a gente via muitos problemas. Quando eu fui pra... Mas eu não sabia nem o que era sindicato, sabe por quê? Porque eu não tinha nem a oitava série, eu tinha estudado até a sétima série, tinha parado de estudar. Aí eu fui estudar sobre sindicato, procurar saber sobre sindicato, procurar alguns amigos e conversar e tudo mais. E na época a Federação dos Servidores Públicos era aqui em Passos. E eu conheci o presidente da Federação de Servidores Públicos e o presidente dos sindicatos comerciários, que é o David Oliveira, até hoje também. E conversei com eles e falei: a gente tem muita vontade de criar um sindicato. O que a gente faz para criar um sindicato? Aí eles me explicaram tudo e eu comecei a movimentar para a gente criar um sindicato. E aí reuni as costureiras, a gente conversava no ônibus, né? Porque todo mundo ia e voltava no mesmo ônibus praticamente. Aí a gente conversava no ônibus, tudo. Eu reuni uma equipe de 30 costureiras de algumas empresas. E naquela época estava iniciando o auge das confecções de Passos. E nós decidimos fundar um sindicato. Na época nós colocamos o nome de SEICAP, que seria Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecção e Costureiras Autônomas de Passos. Esse foi o primeiro nome do sindicato. Tem tudo isso aqui na história, sabe, gente? E eu vou contar essa história com muito orgulho. De vez em quando, em algum vídeo, se eu chorar, vocês não ligam, não. Porque eu sou muito chorona. E isso tudo me emociona muito, sabe? Essa questão do sindicato, de contar a história do sindicato, me emociona muito. Por quê? Porque, como eu já disse, é a história da minha vida, né? Saiu publicado no jornal Folha da Manhã
que seria fundado o Sindicato das Costureiras. E foi um alvoroço, um grande alvoroço. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a matéria do jornal que saiu na fundação do sindicato e vou contar para vocês como que aconteceu tudo daí para frente. Algumas pessoas foram perseguidas, sabe? Não, foi uma história bem de muita luta, de muito amor, de muita garra, de muito ideal. E eu não quero fazer vídeo grande, porque senão fica ruim de vocês assistirem. Mas eu prometo que todos os dias eu vou postar um vídeo aqui no IGT contando a história do sindicato. Primeiro eu vou contar toda a história de como ele surgiu, como que nós fundamos, como que foi a trajetória. Depois eu vou abrir para vocês fazerem pergunta e posteriormente nós podemos fazer até lives para tirar dúvidas, trazer convidados e tudo mais. Entendeu? Mas esse primeiro é uma introdução. Segue a gente, vem pra cá, fica aqui comigo, que eu vou contar toda a história e depois nós vamos interagir. Eu respondo perguntas de trabalhadores da região todos os dias. E eu vou responder essas perguntas, mas para que todos tomem conhecimento. Eu acho que assim nós vamos interagir mais e quem sabe o nosso sindicato não precisa fechar as portas. Porque a sensação que eu tenho é que ele vai acabar fechando se as coisas continuarem do jeito que tá. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira, eu tomei essa decisão e venho pensando nisso faz muito tempo. Agora eu decidi, comecei, tô gravando do meu celular, não sou expert em tecnologia, tô sem filtro nenhum, sem maquiagem, já desde que vocês conhecem. Hoje já de cabelinho branco, mas eu vou contar essa história. Eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê do amor que eu tenho nesse sindicato e o porquê que eu não deixei ele fechar até hoje. Estou lutando por ele, tá bom? Ele não é meu, ele é nosso, ele é dos trabalhadores. Eu sou só uma mera representante, mas eu não sou eterna, tá? Vem comigo que vocês vão conhecer a história do nosso sindicato e muitas outras coisas que poderão ser úteis para vocês. Bom final de semana, boa sexta-feira, fiquem com Deus, gratidão, gratidão, gratidão por tudo.